Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um o seu incensário, nos quais acenderam fogo, acrescentaram incenso e trouxeram fogo profano perante o Senhor, sem que tivessem sido autorizados. Então saiu fogo da presença do Senhor e os consumiu. Morreram perante o Senhor. Moisés então disse a Arão: Foi isto que o Senhor disse: Aos que de mim se aproximam, santo me mostrarei. À vista de todo o povo, glorificado serei. Arão, porém, ficou em silêncio. Então Moisés chamou Misael e Eusafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e lhes disse: Venham cá, tirem os seus primos da frente do santuário e levem-nos para fora do acampamento. Eles foram e os puxaram pelas túnicas, para fora do acampamento, conforme Moisés tinha ordenado. Então Moisés disse a Arão e a seus filhos, Eleazar e Itamar: Não andem descabelados, nem rasguem as roupas em sinal de luto, senão vocês morrerão, e a ira do Senhor cairá sobre toda a comunidade. Mas os seus parentes e toda a nação de Israel poderão chorar por aqueles que o Senhor destruiu pelo fogo. Não saiam da entrada da tenda do encontro, senão vocês morrerão, porquanto o óleo da unção do Senhor está sobre vocês. E eles fizeram conforme Moisés tinha ordenado. Depois o Senhor disse a Arão: Vocês e seus filhos não devem beber vinho, nem outra bebida fermentada, antes de entrar na tenda do encontro, senão vocês morrerão. É um decreto perpétuo para as suas gerações. Vocês têm que fazer separação entre o santo e o profano, entre o puro e o impuro, e ensinar aos israelitas todos os decretos que o Senhor lhes deu por meio de Moisés. Então Moisés disse a Arão e a seus filhos, que ficaram vivos, Eleazar e Itamar: Peguem a oferta de cereal que sobrou das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo, e tratem de comê-la sem fermento junto ao altar, pois é santíssima. Comam-na em lugar sagrado, porquanto é a porção que lhes cabe por decreto, a você e a seus filhos, das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo, pois assim me foi ordenado. O peito ritualmente movido e a coxa ofertada, você, seus filhos e as suas filhas poderão comer num lugar cerimonialmente puro. Essa porção foi dada a você e a seus filhos, como parte das ofertas de comunhão dos israelitas. A coxa ofertada e o peito ritualmente movido devem ser trazidos com as porções de gordura das ofertas preparadas no fogo, para serem movidos perante o Senhor como gesto ritual de apresentação. Essa será a porção por decreto perpétuo para você e seus descendentes, conforme o Senhor tinha ordenado. Quando Moisés procurou por toda parte o bode da oferta pelo pecado, e soube que já fora queimado, irou-se contra Eleazar e Itamar, os filhos de Arão que ficaram vivos, e perguntou: Por que vocês não comeram a carne da oferta pelo pecado no lugar santo? É santíssima, foi dada para retirar a culpa da comunidade e fazer propiciação por ela perante o Senhor. Como o sangue do animal não foi levado para dentro do lugar santo, vocês deviam tê-lo comido ali, conforme ordenei. Arão respondeu a Moisés: Hoje eles ofereceram seu sacrifício pelo pecado e o seu holocausto perante o Senhor. Mas e essas coisas que aconteceram comigo? Será que teria agradado ao Senhor se eu tivesse comido a oferta pelo pecado hoje? Essa explicação foi satisfatória para Moisés. Pessoal, temos aqui o relato surpreendente, da morte de 2 dos filhos de Arão, que, sendo sacerdotes, assim como seu pai, eles profanaram o culto, eles profanaram o sacrifício, aquilo que Deus tinha acabado de ordenar, tinha acabado de explicar como deveria ser feito, e eles fizeram de forma diferente. Resolveram trazer uma contribuição que não tinha sido ordenada por Deus. Resolveram fazer do seu jeito. E quando nós achamos que devemos ajeitar aquilo que Deus nos mandou fazer e viver, resolvemos dar o nosso jeitinho, fazer do nosso jeito, deturpar um pouco o culto, deturpar um pouco aquilo que o Senhor nos ordenou, para que caiba dentro da nossa forma, da nossa maneira de enxergar a vida, a adoração, o serviço a Deus. A gente acaba pecando contra o Senhor. E naquele contexto, daquelas pessoas que estavam atentas ao exemplo deles, Deus não estava aceitando nenhum tipo de erro, nenhum tipo de falha.
até porque a função deles era uma função extremamente importante. Exigia deles uma atitude de reverência e de santidade diante do Senhor muito grande. Então, se eles estivessem ali no exercício do seu chamado, eles deveriam exercê-lo com muito temor e tremor diante de Deus. É claro, todos nós erramos, todos nós falhamos, e se não fosse a graça de Jesus, o que seria de nós? Líderes também falham, líderes também erram. Porém, naquele momento em que Deus estava instituindo novos ritos, em que eles estavam já ungidos e separados pelo Senhor para aquela obra, estavam já ali em atitudes de consagração, de separação do restante do povo, eles não poderiam ter errado daquela maneira. O erro deles, mais do que um erro pontual, demonstrou uma falta de temor a Deus, demonstrou uma falta de zelo com as coisas do Senhor, fizeram como eles preferiram, ignoraram aquilo que o Senhor deixou tão claro através de Moisés que ele queria que fosse feito. Então, o Deus que é amor, mas também é fogo consumidor, é perfeitamente santo, os puniu por conta dos seus erros. Eles mereceram essa punição, ainda que tenhamos às vezes dificuldades de entender, mas foi preciso, foi pedagógico também para o povo. E Deus estava mostrando que quando instituiu todos aqueles ritos, não foi por mero capricho, mas porque as pessoas são pecadoras e elas precisam com temor se aproximar de Deus e clamarem por suas misericórdias e se consagrarem diante do Senhor. Inocentes, animais inocentes, estavam morrendo no lugar deles e eles não deveriam banalizar as cerimônias e nenhum dos ritos ordenados por Deus. Agora, no final do capítulo, vemos uma outra situação ocorrida com os outros 2 filhos de Arão, que, diferentemente da primeira situação, onde aqueles foram punidos na hora pelo Senhor com fogo, aqui a vida dos outros filhos são preservadas. E aqui quem vai tomar satisfação com Eleazar e Itamar, os outros filhos de Arão, não é Deus, mas Moisés como líder. Deus, se quisesse, poderia ter punido eles, assim como puniu Nadab e Abiú. Porém, parece que há uma diferença entre os erros cometidos, como eu falei. Talvez esses daqui não fossem erros intencionais, porque Deus é o único que conhece o coração. E se no momento Deus pune com rigor o pecado cometido, e no outro demonstra a sua misericórdia, a sua graça, e apenas adverte, usando para isso o seu servo Moisés, Deus é justo nas 2 situações. Deus conhece o coração, nós não conhecemos, Deus vê além do que podemos ver e precisamos confiar no Senhor. O Senhor é aquele que tira e coloca líderes, é aquele que está atento ao seu povo mais do que qualquer líder possa estar atento. E nós precisamos confiar na sua soberania, confiarmos no seu poder e descansarmos debaixo da sua autoridade. Tá bom? Deus os abençoe e até a próxima.